sercreente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O Evangelho de hoje nos apresenta a conhecida passagem da transfiguração do Senhor. Ele levou seus discípulos mais próximos ao monte, que mais tarde também testemunharam sua agonia no Getsêmani. O monte da transfiguração não é o monte para o qual o demônio o conduziu durante as tentações, prometendo-lhe poder e domínio. Este monte é o monte do encontro com Deus, onde se revela a glória de Deus e de Jesus, uma glória que nada tem a ver com poder, mas sim com aquele amor extremo que o conduzirá através do sofrimento e da cruz. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, encontramos a transfiguração do Senhor narrada pelos 3 evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. Ela é sempre descrita como uma das grandes teofanias ou manifestações bíblicas, com detalhes deslumbrantes. A montanha como local do encontro com Deus, o rosto e as vestes de Jesus brilhando como o sol, uma nuvem os envolvendo, sinal da presença de Deus, Moisés e Elias ao seu lado e uma voz poderosa vinda da nuvem. Essa voz é a voz de Deus, revelando a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Messias predito pela lei, representado por Moisés, e pelos profetas, simbolizado por Elias. Essa transfiguração precede o primeiro anúncio de Jesus sobre a sua paixão e ressurreição no caminho para Jerusalém. Os judeus, e até mesmo os próprios discípulos de Jesus, esperavam um Messias triunfante. O próprio Pedro, nesta passagem, parece ecoar esse triunfalismo. A transfiguração é certamente um prenúncio da glória da ressurreição, mas essa glória será revelada após um caminho de serviço, sofrimento e a cruz. Pergunte a ti mesmo: tens consciência de que a glória de Deus e do homem não está no domínio e no poder, mas no serviço silencioso, na entrega, no amor e na cruz? Em segundo lugar, uma voz vinda da nuvem, a voz de Deus, diz: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Precisamos ouvir Jesus. Observe Pedro, Tiago e João. Eles estão perdidos, não entendem, ou pior, não querem entender.
Pedro chega a falar sobre construir 3 tendas. Ele quer se acomodar no conforto, na glória, no triunfo. Mas ele não quer ouvir Jesus, que lhes falou repetidas vezes sobre a importância da humildade, sobre sermos os últimos e servos de todos. Jesus se revela como Filho de Deus, mas como o Filho de Deus que vive entre nós, que serve e ama ao extremo. Nós precisamos parar, silenciar, cultivar o nosso encontro com Jesus e ouvi-lo, se não quisermos nos acomodar em uma adoração vazia, no conforto ou em ideias estranhas. Se ouvirmos, ele sempre nos falará de amor e serviço. Tu valorizas teus momentos de oração? Conversas com Jesus? Escutas a Jesus? Em terceiro lugar, vemos os discípulos prostrados, tomados de terror. Jesus lhes diz: levantai-vos e não tenhais medo. Jesus é sempre uma fonte de encorajamento para nós, especialmente quando nos encontra em momentos de sofrimento, na escuridão ou na dúvida, quando nos faltam forças ou esperança. No meio do caminho para a cruz, Jesus aparece transfigurado, revelando sua glória e prenunciando a ressurreição. E isso tem um significado muito concreto para a nossa vida. Em meio ao nosso sofrimento, Jesus nos convida a não perder a esperança, a confiar nele. Nosso futuro não é tristeza nem morte, mas felicidade, plenitude, vida. Ele já, como prenuncia na Transfiguração, nos espera com a vida da ressurreição. Nada, portanto, pode nos vencer se estivermos com ele, porque ele é o Filho amado de Deus. Confias em Jesus e em seu poder, mesmo no caminho da cruz, em teus sofrimentos e provações? Que este Evangelho te conduza a ouvir com mais atenção Jesus, a ver no seu rosto transfigurado a verdadeira face de um Deus que sempre te convida à humildade, ao amor e ao serviço aos teus irmãos e irmãs. E que nessa transfiguração encontres também esperança para os teus sofrimentos. Não tem mais. Estás nas mãos do Filho amado de Deus. Senhor Jesus, confio no teu poder e na tua glória. Não permitais que eu seja desviado pela tentação do domínio, do poder e do triunfo, pois a tua glória é servir e amar até o fim. Ensina-me, Senhor, a amar e servir como tu.